Oi, turma, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando aí, né? Espero todos bem. Mais ou menos, acho que 2 semanas atrás, não, 2 semanas atrás, né? Vocês fizeram o simulado da segunda unidade e foi solicitado pela alguns pais, alguns alunos e alunas, né? E a direção da escola solicitou, né? Como a gente fez no simulado de Química e Física, né, na unidade passada, ou na prova de Química e Física, né, que eu fiz um vídeo gravando, comentando as questões. Dessa vez a gente decidiu fazer. Geralmente vocês tinham apresentam mais dificuldade em Química e Física. A gente decidiu apresentar nessa simulado de o comentário de todas as provas, né? Então aqui hoje nessa aula eu vou comentar a prova de biologia, né? Questão por questão. O ponto que é importante é que a gente revê o assunto, revisa o assunto, vê as dúvidas, vocês observam o que vocês erraram, né? E aí eu tento mostrar um pouquinho para vocês como era a alternativa correta. E aí quem aprendeu reforça, né, o conteúdo, quem acabou se atrapalhando ou errando alguma questão, vê qual era a resposta correta, né, e tira essa dúvida. Se vocês persistirem com alguma dúvida, gente, aí vocês mandam essa dúvida naquelas 3 maneiras que vocês já sabem, né? Tem um e-mail lá da plataforma onde vocês assistem as aulas. Quando vocês entram lá na plataforma, vocês têm um e-mailzinho. Vocês podem mandar lá para esse e-mail a dúvida, que a coordenação da escola me encaminha. Mas vocês podem entrar em contato comigo diretamente a partir do meu e-mail e do meu Instagram, que eu sempre deixo no final de todo o vídeo, tá lá meu e-mail e meu Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo para tirar essas dúvidas. Professor, não entendi muito bem essa questão, tipo, me explique melhor. Que aí eu respondo a vocês, né? Vocês mandam a mensagenzinha que eu vou e respondo. Ou por e-mail ou por Instagram, né? Não precisa seguir nem nada, gente, viu? É só mandar mensagem, eu vou lá, olho a mensagem e respondo tranquilamente. Tá certo? Então vamos ver um pouquinho dessa prova de biologia aqui. Tá tranquila, de forma geral, né? E a gente vê um pouquinho dessa prova. Vou comentar aqui cada uma das questões com vocês e a gente desenvolve aqui essa provinha, né? Então vamos aqui, aqui tá a provinha de biologia de vocês. Aqui tá diferente, né? Porque aqui tá como eu mando para a Luciana, né? Como eu mando qualquer prova que vocês vão fazer, tá nesse layout aqui. Mas lá o layout que vocês pegaram foi o layout lá da plataforma que é desenvolvida lá pelo servidor que aloca lá cada as provas e por aí vai, né? Então é só o layout, mas é a mesma prova, certo? Então a primeira questão ela vinha aqui afirmar, a primeira questão envolvia aqui aqueles conceitos, né, de fixismo, evolucionismo, transformismo, né? E por aí vai, né? Então a primeira questão traz aqui, em relação à biodiversidade, há diferenças entre o fixismo e o evolucionismo. Então aqui ele está se referindo, perguntando se existem diferenças entre o fixismo e o evolucionismo na explicação da biodiversidade, né? Ou seja, que a biodiversidade é a variação de espécies em uma determinada área, ou seja, quanto mais espécies você tem em uma determinada área, você tem uma maior biodiversidade. Então ele queria saber se existe explicações do fixismo e do evolucionismo para a biodiversidade. Há diferenças, é a mesma coisa, né? Então a letra A afirmava o seguinte, né? Para o fixismo, cada espécie teria surgido de maneira independente e alteraria suas características ao longo do tempo. B. O evolucionismo defende a hipótese de que as espécies se modificam ao longo do tempo e não apresentam nenhum grau de ancestralidade. C. O evolucionismo e o fixismo não apresentam diferenças fundamentais para explicar a origem da biodiversidade. D. Para o fixismo, cada espécie teria surgido de maneira independente sem se modificar ao longo do tempo. Para o evolucionismo, as espécies se modificam ao longo do tempo, apresentando ancestralidade, com a origem do primeiro ser vivo explicada por um processo de criação divina. Então, na letra A, para o fixismo, cada espécie teria surgido de maneira independente e alteraria suas características ao longo do tempo. Não. Então a letra A não é, porque no fixismo não existe a defesa da modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Fixismos, os seres vivos são imutáveis, eles não se alteram ao longo do tempo. Então não pode ser a letra A. A letra B, o evolucionismo defende a hipótese de que a espécie se modifica ao longo do tempo e não apresenta nenhum grau de ancestralidade. Não, a gente viu que um dos fatores
principais da evolucionismo é a ideia de ancestralidade, ou seja, que os seres vivos surgiram a partir de ancestrais em comum. Então não é a letra B. A letra C, o evolucionismo e o fixismo não apresentam diferenças fundamentais para explicar a origem da biodiversidade. Não, eles têm explicações completamente diferentes. Então não é a letra C. Na letra D, para o fixismo, cada espécie teria surgido de maneira independente, sem se modificar ao longo do tempo. Então aparentemente aqui é a alternativa correta, a letra B, letra D. Então a alternativa correta aqui seria a letra D, né? A letra E, para o evolucionismo, a espécie se modifica ao longo do tempo, tá certo? Apresentando ancestralidade, tá certo? Com a origem do primeiro ser vivo explicada pelo processo de criação divina. Não, aí tá errado isso. Tá tudo certo até esse ponto, né? No evolucionismo não envolve aqueles fatores sobrenaturais, ou seja, daquelas forças para além das forças naturais, como por exemplo a criação divina, não vai explicar. No evolucionismo não cabe essa explicação. Então a alternativa correta aqui da primeira questão é a letra D, certo? Vamos passar agora aqui para a segunda questão. Algumas hipóteses buscam explicar a origem da vida na Terra a partir de origens extraterrestres. Quando a gente fala de origem extraterrestre, não está falando de OVNI necessariamente. Extraterrestre é qualquer coisa que venha de fora da Terra, certo? Ou seja, com elementos vindos do espaço, como por exemplo a água. Esse conjunto de ideias é conhecido como, então, a origem da vida na Terra a partir de fatores que vêm de fora, como por exemplo a água. Não está falando de ET não, certo? Então A, evolução, B, fixismo, C, criacionismo, D, panspermia, E, transformismo. Então nesse caso aqui a alternativa correta também é a letra D, que é a panspermia. A panspermia é essa teoria que defende que elementos que potencializaram ou que foram fundamentais para a origem da vida na Terra, na realidade eles se originaram fora do planeta, ou seja, eles vieram do espaço, né? Então nesse caso aqui é a panspermia, não é a evolução não traz esses fatores, o fixismo não se encaixa nisso, criacionismo e fixismo estão bem similares, transformismo é a mesma coisa que evolucionismo. Então aí estava facinho aí para pura eliminação você chegar em panspermia. Facinho, né? Vamos passar agora aqui para a terceira questão. Após a publicação do seu livro A Origem das Espécies, Charles Darwin foi bastante criticado por suas afirmações sobre a evolução. A charge a seguir representa uma das muitas críticas da época. Então, na época ele sofreu várias críticas diferentes, de vários graus, né? Então teve essa chargezinha aqui, praticamente de algum jornal francês, que bota ele aqui com a cara dele, né, num corpo de macaco, né? Então aqui ele estava falando justamente sobre aquela questão que eu falei com vocês, que tratava sobre a relação da evolução da espécie humana e a evolução dos demais primatas, né? Então essa charge ela batia muito nisso aí, porque muitas pessoas disseram que ele quis dizer é que os seres humanos surgiram a partir dos macacos, né? O macaco deu origem aos seres humanos, e aí que é uma interpretação completamente equivocada, né? E aí muitas críticas vinham a partir dessas, tinham várias outras caricaturas, trouxe esse exemplo aí, que botava a cara dele no corpo de macaco, só para a gente poder exemplificar isso aqui, né? Então as alternativas elas vão trazer o seguinte, né? Com relação a essa questão aqui da evolução do ser humano e da evolução dos primatas, né? Então, letra A aqui, a espécie humana se originou a partir dos macacos, segundo Darwin. Letra D, Darwin concordou com Lamarck em relação à evolução humana. Afirmam que os macacos sofreram alterações por pressões ambientais e modificaram-se ao longo do tempo para formar a espécie humana. C, para Darwin, os macacos e os seres humanos apresentam um ancestral em comum. D, a espécie humana é formada a partir dos gorilas e não aparentada com os demais primatas. Para Darwin, deixa eu assumir aqui, os macacos e a espécie humana, faltou ali, eu engoli o humano, desculpe pessoal, possuem origens distintas, contrariando a interpretação feita pelo autor da charge. Então, na letra A, a espécie humana se originou a partir dos macacos, segundo Darwin não afirmou isso, nunca, jamais. B, Darwin concordou com Lamarck em relação à evolução humana, eles afirmam que os macacos sofreram alterações por pressões ambientais. Não,
tem nada a ver também, né? Se a letra A você já sabe que não é, se a letra B ela afirma de forma detalhada a letra A. Então não é. Se para Darwin os macacos e os seres humanos apresentam um ancestral em comum. Era justamente isso que o Darwin afirmava, que os macacos e os seres humanos eles têm um ancestral em comum. Ou seja, os seres humanos eles não surgiram a partir dos macacos, mas os macacos e os seres humanos eles tinham um ancestral em comum. Ou seja, um ancestral de origem aos macacos, aos demais primatas e aos hominídeos, na verdade, né? Que são as diversas espécies de hominídeos até surgir o Homo sapiens, que é o nosso caso. Que mais para frente a gente vai estudar essa árvore evolutiva que deu origem à espécie humana, certo? Mas então a alternativa correta é a letra C, né? Os macacos, os primatas, né, e os seres humanos eles apresentam um ancestral em comum. Na letra D, essa espécie humana é formada a partir dos gorilas e não apresentada com os demais primatas, não. Para Darwin, né, que é a letra E, os macacos e as espécies humanas apresentam origens distintas, contrariando a interpretação feita pelo autor. Não, eles não têm origens distintas, né? Eles têm o mesmo ancestral em comum. Ou seja, então aqui a alternativa correta é a alternativa a letra C, certo? Vamos passar agora aqui para a quarta questão. A quarta questão afirma o seguinte: a pele negra. Então aqui é uma frasezinha, uma afirmaçãozinha, está entre parênteses, certo? Ou entre aspas. A pele negra da grande maioria da população da África pode ser explicada pela evolução. A exposição excessiva aos raios ultravioletas fez com que, ao longo dos milhares de anos, os melanócitos produzissem mais melanina. A melanina é a substância que torna a pele mais escura. Quanto mais melanócito, maior a produção de melanina, a pele fica mais escura, tornando sua pele mais escura, protegendo assim essas populações contra a insolação. A afirmação pode ser explicada a partir de quem? Quem explica essa afirmação? Letra A, Lamarck. Letra B, Darwin. Letra C, Wallace. Letra D, Mendel. Letra E, Darwin Wallace. O que é que essa afirmação está dizendo? Que as pressões ambientais, ou seja, a pressão do ambiente sobre essas populações fez com que essas populações se modificassem para se adaptar. Quem é que afirma isso? Que quando o ambiente pressiona uma população de organismos, esses organismos se modificam em resposta a essa pressão e se adaptam a essas novas condições ambientais. Essa explicação ela é dada por quem? Por letra A, Lamarck. Certo? Então quem afirma isso é o Lamarck. O Darwin não afirma isso. O Wallace também nunca afirmou isso. O Mendel, pior ainda, né? O Mendel tratava lá com as questões de hereditariedade, não tinha nada a ver com as discussões sobre a evolução, e o Darwin e o Wallace juntos também não afirmaram isso. Então a resposta correta aí é a letra A. Lamarck, então, que explicava isso. Então, o ambiente pressionando os seres vivos para que eles se modifiquem, para se adaptar a novas condições ambientais, eram as explicações que eram baseadas e pautadas pelo Lamarck, certo? Então vamos passar agora aqui para a quinta questão. Na quinta questão a gente tem aqui: leia as afirmações a seguir e responda. Na primeira afirmação temos o que? O urso pardo, ele é marrom, ou seja, ele é pardo, porque vive na floresta. A segunda afirmação diz: o urso pardo vive na floresta porque é marrom. Professor, isso aí é a mesma frase? Não, não é a mesma frase. Na primeira alternativa ele está dizendo que o urso pardo ele é pardo, ou seja, ele é marrom porque ele vive na floresta. Ou seja, ele se adaptou, ficou marrom, se modificou para viver na floresta. Camufladinho lá. E a segunda afirmação diz que o urso pardo vive na floresta porque ele é marrom. Ou seja, a segunda frase está dizendo que o urso pardo ele só vive na floresta porque ele já é marrom, ou seja, ele é pardo. Porque ele tem características para viver nela. Se ele não tivesse essas características, ele não conseguiria viver nessa floresta. Então, na primeira afirmativa, ele afirma que o urso se tornou marrom porque ele vive na floresta. E na segunda afirmativa, ele diz que ele é marrom e por isso ele vive na floresta. Certo? Não são as mesmas frases, não quer dizer as mesmas coisas. Na primeira alternativa, ele está dizendo que o urso se tornou marrom porque vive na floresta. E na segunda alternativa, ele diz que ele vive na floresta porque ele é marrom. Ele já tem aquelas características para sobreviver na floresta. Então, as afirmações podem ser explicadas respectivamente a partir das teorias de quais evolucionistas. Então, na letra A, ele diz que a primeira frase é explicada por Darwin e a segunda por Lamarck. Na letra B, a primeira frase por Lamarck e a segunda por Darwin.
Na letra C, a frase 1 é explicada por Lamarck e a frase 2 por Mendel. Na letra D, ele diz que a primeira frase é explicada por Darwin e a segunda por Wallace. Na letra D, a primeira frase por Wallace e a segunda por Lamarck. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa B, né? Que era o que o Lamarck ele dizia, que os seres vivos eles se modificavam em respostas ao ambiente. O urso se tornou pardo porque vive na floresta. E Darwin dizia que o urso ele vivia na floresta porque ele já tinha essas características para viver nela, ou seja, ele já era marrom. Então aqui, como era respectivamente, a alternativa correta era a letra B. A letra A está invertida, né? A letra C, a primeira frase de Lamarck mais Mendel, ele não tratava dessas questões evolutivas. Ele estava lá focado na explicação da herança de características, da hereditariedade. A D, Darwin e Wallace, eles afirmavam a mesma coisa, então, que era a frase 2. E na E, Wallace ele explicaria a 2 e Lamarck a 1. Então a alternativa correta aqui é a letra B. Então, quinta questão, a alternativa correta é a letra B. Certo? Vamos passar agora aqui para a sexta questão. A imagem a seguir representa qual teoria dos seres vivos? Qual teoria de origem dos seres vivos? Então, essa imagenzinha é a imagenzinha que eu mostrei nas aulas, né? Na videoaula, quando eu falei sobre isso. Então, ele está mostrando aqui que as borboletazinhas, cada uma nesse ponto inicial se originando de uma forma. Essa setinha representa o tempo, né? E depois de um tempo elas permanecem todas iguais. Então, essa afirmação ela decorre de que cientista, né? de que teoria científica. Então, na letra A afirma que é evolução, na letra B afirma que é o fixismo, na letra C afirma que é epigenética, na letra D afirma que é a panspermia e a letra E afirma que é o transformismo. Então, essa teoria aí, essa ideia que propõe que os seres vivos eles não se modificam, que eles são imutáveis ao longo do tempo, é a teoria do letra B, fixismo, certo? A evolução, ela entende que os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Então, essa imagem aqui representa o fixismo, letra B. Não é panspermia, porque panspermia ela trata mais da origem do primeiro ser vivo. Epigenética são o que a gente chama de herança de características não genéticas. A gente nem estudou isso, então não podia ser ela. E a letra E ela afirma que é transformismo. Transformismo é a mesma coisa que evolucionismo. Então, nesse caso, não pode ser a letra E. Seria a mesma coisa que a letra A. Certo? Vamos passar aqui para a sétima questão. A teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo, né? Que a gente chama de neodarwinismo, reúne as ideias de... Então, os novos conhecimentos científicos para buscar explicar fenômenos como diversidade biológica, modificações de características e herança de características, né? Bem como para explicar a parte que envolve a herança de características, né? Da formação da biodiversidade também. Esses novos conhecimentos são A, seleção natural, B, então ele quer saber o que explicava essas novas características, né? Então, A, seleção natural, B, transmissão de características adquiridas, C, uso e desuso de estruturas e mutação, transmissão de características adquiridas e recombinação gênica, mutação e recombinação gênica. Então, a seleção natural é o que Darwin afirmava, então não tem novidade. B, transmissão de características adquiridas era uma ideia de Lamarck, e na teoria sintética da evolução ela trazia as ideias de Darwin e do Wallace, né? E não trazia as ideias de Lamarck, então não é a B. C, uso e desuso de estruturas e mutação. Mutação sim, mas uso e desuso de estruturas é também lamarquismo, então não faz parte. Transmissão de características adquiridas e recombinação gênica, não, né? Recombinação gênica sim, mas transmissão de características adquiridas era lamarquismo também, eles utilizavam, e a teoria sintética da evolução traz os princípios de Darwin e a letra E, que são fatores como mutação e recombinação gênica para explicar a herança de características, ou para explicar a diversidade e todos esses fatores aí. Então, a sétima questão, letra E. Então, vamos passar aqui para a oitava questão. A oitava questão afirma o seguinte, né?
Então, o hábito de rastejar levou as cobras a atrofiar suas patas e ao longo das gerações perder seus membros. Essa afirmação pode ser explicada por A. Seleção natural, B. Teoria sintética da evolução, C. Hipótese do uso e desuso, D. Fixismo, princípio geral da adaptação. Então, nesse caso aqui, a explicação é a letra C, né? A hipótese do uso e desuso do Lamarck, né? Então, ela dizer de tanto o habitat rastejando, as patinhas delas foram atrofiando, essas características foram sendo transmitidas ao longo das gerações, até que essas características deixaram de existir e elas perderam suas patinhas. Então, aqui é a teoria, né? A hipótese do uso e desuso. Seleção natural não é, que aí é Darwin. Teoria sintética da evolução também não é. Fixismo não acreditava que os indivíduos se modificavam. E princípio geral da adaptação foi uma invenção da minha cabeça. Certo? Então aqui é letra C. Vamos aqui agora para a nona questão. A nona questão afirma um bocado de coisa, né? Observações feitas... Opa, desculpe, desci demais. Observações feitas na África demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 a 5 metros geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo. O pescoço comprido é usado como uma arma nos combates corpo a corpo pelos machos nas disputas por fêmeas no processo reprodutivo, certo? As fêmeas também preferem acasalar com machos de pescoço grande. Esses pesquisadores argumentaram que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual. Machos com pescoços mais compridos deixavam mais descendentes que os machos com pescoços mais curtos. Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve um pescoço comprido, é correto afirmar que, letra A, na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas acessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. Elas têm mais energia, elas deixam mais descendentes. B. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas acessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. Pela visão do Lamarck, sim, mas a visão que a gente adota hoje em dia, que é o que ele quer saber, né? É a visão da evolução atualmente, né? Então, ele não quer saber na visão de cada um, é na atualidade. Então, C. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquela com pescoço comprido consegue se alimentar de folhas acessíveis a outros, deixando portas mais descendentes. Não, isso aí era quem afirmava isso, era Darwin, não era o Lamarck. D. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Nada a ver, já morreu aí. Aí quem afirmava o uso e desuso era Lamarck. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial das girafas. As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com o pescoço mais comprido. Aí é transmissão de características adquiridas, que era Lamarck. Então a alternativa correta aqui é a letra A. Né? Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis a outras e deixam, portanto, mais descendentes. Vamos aqui para a 10ª questão para fechar. Sobre a seleção natural, podemos afirmar que está incorreta a alternativa aqui. Então, Darwin e Wallace, de forma independente, chegaram à conclusão que o ambiente seleciona os organismos que possuem características adaptativas favoráveis. Certinho. B. Os organismos mais fortes sobrevivem às pressões ambientais, geram mais descendentes e mantêm um conjunto genético na população. Eles jamais afirmaram nada que envolvesse os organismos mais fortes. Não é uma relação de força, é uma relação de organismos que tenham características adaptativas, que são melhor adaptados ao ambiente. Nada a ver com força. Então você já mata aí que a alternativa incorreta é a letra B. Certo? Não tem nada a ver com força. Não tem nada a ver com força. Está relacionado com quem é melhor adaptado. Então você já matou aí, letra B é incorreta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que eu tento explicar essas dúvidas que possam ter persistido, certo? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!